Olha que coisa curiosa, a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, é a TV Lula, né? A TV Lula vai tirar do ar, já tirou do ar, na verdade, todas as notícias sobre política desde o dia 1º de janeiro de 2023. Está aqui, ó. EBC vai tirar notícias sobre política do ar até o fim do período eleitoral. Né? A medida atinge TV Brasil, Agência Brasil, Rádio Nacional, as páginas da EBC, não sei o que lá. Aqui, ó, a Empresa Brasil de Comunicação decidiu retirar do ar conteúdos jornalísticos sobre política e governo publicados desde janeiro, não sei o quê. E, enfim, e realmente tirou um monte de coisa do ar, tá? Tirou aqui, ó, por exemplo, essa reportagem aqui, essa coisa aqui, ó. Lula sanciona a lei que aprova bets, né, que regulamenta as bets. Né, tá aqui, ó, no Wayback Machine você consegue ver essa coisa, mas se você for agora na página da EBC, não aparece mais essa notícia, né? A notícia de que o Lula aprovou a taxa das blusinhas também não aparece mais, né? Tá aqui, mas a notícia existe aqui, estava lá no EBC. No Conselhão, Lula sanciona o projeto Mover que traz a taxa da blusinha. Ou seja, o Lula botou a taxa da blusinha mesmo, né? É tanta inconsistência do Lula que parece que ele está apagando as notícias para não ficar feio para ele. Mas, além deste absurdo, esse é um dos absurdos, tá? Mas além deste absurdo, a outra coisa que existe aqui é uma estratégia do governo, tá? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eles vão tentar usar isso daqui para derrubar candidatos que ganhem a eleição da oposição, alegando exatamente isso. E aí o que eles estão fazendo? Eles tirando as notícias deles do ar, para isso não poder ser usado contra o Lula, tá? Veja, por que a EBC está fazendo isso? Eles estão fazendo isso com base nessa cartilha aqui, ó, uma cartilha feita pela AGU, pela Advocacia Geral da União, para o período do defeso eleitoral. Então está justificando um monte de coisa aqui, a gente vai entender o que está justificando aqui. É uma coisa muito estranha, porque a verdade é a seguinte, a lei eleitoral não mudou, né, recentemente, não teve mudança nessa área, então não faz sentido, nunca houve proibição de notícias durante o período eleitoral, ou obrigação de retirar as notícias diante do período eleitoral, tá? Nunca houve isso. Então, o que me leva a crer nisso daqui é que isso daqui é uma estratégia do governo, tá? Eles pretendem usar isso contra a oposição, então eles estão, para se resguardar, eles estão tirando as notícias deles todas do passado, para eles não poderem ser acusados de estarem fazendo notícias e coisa e tal em período eleitoral. Vamos entender esse caso aqui, que está muito estranha essa história, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de julho de 2025, às 3 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Arnaldo, Aigami Come e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a primeira coisa, a situação estranha. O que é a situação estranha? O pessoal reparou que começou a faltar notícia aqui. Você vai aqui na página da EBC, o Lula sanciona a lei das bets, né? O Lula hoje está totalmente contra as bets, né? Ele briga contra as bets, não sei o que lá, mas ele sancionou a lei das bets, né? E você tem que ir no Wayback Machine para isso, né? A taxa das blusinhas também está fora do ar. Um monte de notícias dessa fora do ar, né? Agora, também eles tiraram outras notícias também que seriam talvez até favoráveis ao Lula, tá? Tiraram todas as notícias de 1º de janeiro de 2023 até agora. E é isso que eu falo que está estranho. Por que tirar de 1º de janeiro até agora? Isso não faz sentido, tá? Aqui, ó, a EBC vai retirar notícias sobre política do ar até o fim do processo do período eleitoral. A EBC retirou do ar conteúdo jornalístico sobre a política do governo publicados desde janeiro de 2023, durante o período eleitoral. A medida atinge TV Brasil, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? A EBC afirma que tomou medida para evitar questionamentos do TSE. A presidente da empresa confirmou a remoção dos conteúdos desde janeiro e que a companhia optou por uma interpretação cautelosa das regras eleitorais. Desde janeiro de 2023, desde que o Lula tomou posse, tá? Aqui está o pessoal reclamando que os funcionários da própria FENAGE, a FENAGE é a Federação Nacional de Jornalistas e coisa e tal, estão reclamando aqui que isso é um absurdo, que foi despublicado o negócio, não tem sentido nenhum. Por quê? Porque a lei não mudou, a lei continua a mesma, nunca foi proibido dar notícia nesse período, muito menos apagar a notícia, né? E aliás eles apontam uma outra coisa aqui, que a lei que criou a EBC proíbe ela de tirar notícias do ar. Então, como é que fica isso? Né? Não faz sentido. Se tivesse alguma alteração na legislação eleitoral, se tivesse havido algum novo ponto nisso daí, né, talvez fizesse sentido, mas a verdade é que não teve alteração nenhuma, né? Do nada resolveram tirar essas notícias todas, né? Aqui, ó. Por quê? Qual que é a coisa aqui? Ó? EBC pode ser obrigada a retirar. Isso aqui é antes de ter sido batido o martelo.
agora já foi batido o martelo, já foi retirado as notícias todas, tá? EBC pode ser obrigado a retirar conteúdo do ar no período eleitoral. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República está tentando forçar a empresa Brasil de Comunicação a seguir a cartilha oficial do Defesa Eleitoral, que pode fazer com que a empresa seja obrigada a retirar do ar conteúdos jornalísticos já publicados, até mesmo os conteúdos de natureza jornalística e informativa, que são o cerne da finalidade das emissoras públicas determinada pela lei, né? Ou seja, o pessoal não está satisfeito, tá? Aqui, ó. Ele fala aqui, ó, fica proibida toda publicidade institucional, salvo em casos de grave e justificada necessidade pública. Não importa quando o conteúdo foi produzido ou autorizado, se estiver no ar durante o defeso, está irregular. Olha só o que eles estão colocando. Isso aqui é da cartilha, tá? A cartilha a gente vai dar uma olhada nela aqui, ó. A cartilha está aqui, que fala essas coisas aqui, né? Essa é a justificativa para eles tirarem do ar todas as notícias desde janeiro de 2023, exatamente no governo Lula, né? Tá aqui, ó, EBC tira do ar, aqui o pessoal reclamando aqui, ó, saiu no Globo também, EBC tira notícia do ar em período eleitoral e funcionários ameaçam recorrer à justiça, né? O pessoal tá chateado lá, porque não tem lógica isso, né? Nunca teve essa mudança, coisa e tal, nunca teve esse entendimento. Por que agora tem esse entendimento, né? Aqui, ó, o Lauro Jardim fala sobre isso também. Entidades acusam o EBC de censurar o jornalismo público por tirar notícias do ar em período eleitoral. É isso mesmo, estão censurando, né? Uma parte, certamente, é para apagar essas notícias, essas besteiras que o Lula fez, né? O Lula aprovou a taxa das blusinhas, agora diz que não quer, que era contra. Pô, se era contra, é só não aprovar, pô. Aprovou porque era a favor. O Lula diz que é contra as bets, mas foi ele que aprovou a regulamentação das bets. Então, ou seja, não tem esse negócio, né? Mas isso daqui, se você parar para pensar, seria uma coisa meio burra, né? Porque no final das contas, essa notícia saiu em um monte de outros lugares também, né? Continua as notícias todas no ar também, então não tem lógica nenhuma isso daqui, né? A menos que isso seja uma estratégia do governo Lula específica para essa eleição, né? Repara, quem assinou essa cartilha aqui, ó, foi o senhor Bessias, AGU, Advocacia Geral da União. Aí o que ele fala aqui? Olha só a justificativa que ele começa aqui, logo no início da história, que ele fala, ó, quem é que é agente público para fins eleitorais, né? Reputa-se agente público para os efeitos desse artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, quem é agente público, o conceito é amplo e atinge agentes políticos, presidente da República, governadores, prefeitos, vice-prefeitos, não sei o que lá, secretários, deputados federais, estaduais e vereadores, etc. Então, por exemplo, o Flávio Bolsonaro é um senador, ele está caracterizado nisso daqui, né? Está caracterizado como um agente público, né? E aí, olha só que ele continua aqui nessa lei aqui, olha só. Existe um entendimento que foi firmado pela jurisprudência do Edson Fachin. Então, o ministro Edson Fachin, né, lá em 2019, ele disse que a configuração das condutas vedadas prescritas no artigo 73 da lei eleitoral é abuso de poder político, abuso de poder econômico, é fazer propaganda indevida, tá? Se dá com a mera publicação dos atos, desde que esses subsumam as hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por presunção legal, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, sendo desnecessário comprovar-lhe-se a potencialidade lesiva. Então isso daqui foi mais uma filha da putagem que o Fachin fez lá na coisa eleitoral para facilitar o governo tirar alguém eleito por crime de abuso de poder político, abuso de poder econômico. Por quê? Antes, você tinha a ideia de que para você tirar alguém por abuso de poder econômico e abuso de poder político, você precisava comprovar que aquela operação alterou de alguma forma a eleição, né? Impactou a eleição. E depois disso daqui não é mais necessário isso. Se meramente o cara publicou uma notícia que pode ter desequilibrado a coisa... Aliás, isso aqui, se você aplicar isso daqui ao caso do Radiolão, né, já estava configurado já o abuso de poder político e econômico do Lula contra o Bolsonaro, né? Mas enfim, é muito estranho isso daqui. O que eu quero chegar em vocês aqui? Esse aqui parece ser uma estratégia do Lula para ele poder derrubar outros candidatos por abuso de poder político e econômico. O que ele vai alegar? O que ele pode alegar? Que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro publica um monte de coisa no Twitter dele lá o tempo todo. Ele está tweetando o tempo todo, né? Então, essa é a situação. E aí ele vai dizer, ele pode alegar numa ação eleitoral de que isso configura abuso de poder político e abuso de poder econômico. Eles podem usar isso para derrubar senadores da oposição que chegarem a coisa. Ou seja, basicamente você proibiria o candidato de publicar qualquer coisa, né?
Mas eu acho que muitos já estão ligados nisso, já sabem que não podem publicar muita coisa a partir de amanhã, tem que ter uma conta específica só para eleição, para ficar de acordo com a regra eleitoral, tem uma parada dessa, né? Aqui, ó, no período de defesa eleitoral, fica proibido nesse período a publicidade institucional, não importa quando o conteúdo foi produzido ou autorizado, se estiver no ar durante o defesa, está irregular. Ou seja, eles estão criando uma situação que querem proibir todo mundo de publicar notícia, se todo mundo que for candidato, de publicar notícia. Por que que isso é ruim para o Flávio e para outros candidatos? Porque eles podem acusar eles de estarem violando isso daqui, tá? Além disso, nessa cartilha aqui tem também um monte de coisa referente àquele entendimento do TSE sobre fake news, sobre o uso de inteligência artificial e não sei o que lá, que também pode ser usado contra o pessoal. Ou seja, o que dá a entender nessa história aqui é que o Lula está planejando um mega esquema de invalidação de candidatura por abuso de poder político e econômico. E para isso está se tirando eles de fora. Estão tirando essas informações todas, essas notícias todas, que não fariam diferença, porque, entendeu? Ok, na página da EBC não aparece mais a regulamentação das bets, mas tem outras notícias. A gente saberia que o Lula fez isso também de qualquer forma, né? Mas agora eles estão dizendo que eles podem aplicar o mesmo padrão para as outras pessoas, tá? Isso é uma estratégia complicada, isso daqui, tá? A gente sabe que o Lula está desesperado, a gente sabe que o Lula vai perder a eleição e está desesperado com isso. Então, eles estão colocando aqui um monte de coisa de lei de fake news, uso de inteligência artificial e não sei o que lá, e para isso estão justificando tirar todo o conteúdo que eles têm aqui. Por quê? Porque eles vão alegar depois contra as outras pessoas que elas usaram a inteligência artificial, ou que enquanto está no ar aquele negócio, enquanto aquele seu tweet está no ar, ele está tendo valor, ele tem valor. Então ele desequilibrou a campanha eleitoral. Não importa que o Flávio não publique mais tweet agora no defesa eleitoral, se ele não apagar os tweets do passado dele, ele pode ser né, responsabilizado por isso. Enfim, é uma interpretação absurda, uma interpretação que não faz sentido nenhum, mas que pode ser essa estratégia, hein? Eu não duvido não que eles tentem essa estratégia contra o Flávio Bolsonaro depois da derrota do Lula, né? Esse pessoal está desesperado, eles sabem que vão perder a eleição, estão desesperados, vão tentar isso daí. Ah, mas o TSE é o Cássio Nunes, o TSE não vai querer tirar a candidatura do Flávio por causa dessas leis aqui, né? Mas vocês sabem que, evidentemente, o pessoal vai colocar o STF por cima também nessa história, né? Evidentemente, né? Então, isso é um problema, cara. Isso é realmente um problema. Eles estão com uma visão muito agressiva nessa história aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.